Nesse vídeo eu vou te mostrar como você poderia ter pego o movimento do dia, qual foi a marcação que eu tinha feito, quais foram as possibilidades que o mercado entregou pra gente no dia de hoje. Estávamos numa estrutura de alta, tá bom? O dia de ontem, no caso, fechou um dia positivo, então foi isso que fez a gente observar um cenário positivo no dia de hoje. Se no caso o mercado tivesse fechado no cenário de venda ontem, hoje a gente teria apenas procurado oportunidades de venda. E como que o mercado ele fechou positivo, hoje a gente, no caso, procuraria uma posição de compra. Então vou mostrar para vocês qual foi a marcação que eu estava esperando, tá bom? Eu já tinha feito a marcação da semana, porém eu fiz outra assim que o mercado abriu na sessão de hoje. Então vou mostrar para vocês como que você vai conseguir observar esse movimento, como que foi esse movimento e por que que ele aconteceu, qual foi o meu risco máximo e qual foi a minha perca máxima. Lembrando, eu não peguei essa conta na mesa proprietária, tá bom? Eu peguei essa conta aqui na Paper e como vocês podem ver, está aqui no Paper também. Peguei no celular, tá bom? Eu estou no computador, é outra conta no computador, então não vai estar aqui as entradas que eu peguei no caso, no horário certo. Então eu vou mostrar para vocês o movimento que o mercado fez hoje e a oportunidade que teve no dia de hoje. E lembrando, você não precisa assistir um vídeo de 10 mil horas, você não precisa comprar um curso para você entender como o mercado se movimenta, você precisa apenas fazer a sua própria experiência, tá bom? Você ir lá, colocar o gráfico lá no tempo, no replay, e você ir estudando conforme o mercado se movimenta. Essa vai ser a única coisa que vai fazer você realmente conseguir aprender algo aqui dentro, tá bom? Porque realmente é difícil. E não tem como você assistir um vídeo, um filme, uma temporada inteira sem você praticar todos os dias. Ou seja, se você assistir qualquer temporada, 1000 séries, você não vai entender, tá bom? Você precisa praticar no tempo, tá bom? No tempo atual, com o gráfico andando, tá bom? Todos os dias você vai aprender um pouquinho e é isso que vai manter você, tá bom? Eu consegui pegar uma posição de compra também hoje, tá? Foi no ouro e também temos a NQ, certo? Eu vou mostrar para vocês, e foi a mesma coisa, depois, mais pra frente, vou mostrar como eu identifiquei essa oportunidade aqui de compra, tá bom? O risco de 2 ou 3 para 1 aqui, se não me engano, buscando esses alvos mais aqui em cima. No caso, esse alvo aqui já tinha buscado, então, buscando esses alvos mais acima, tá bom? Então, essas foram as operações que eu estava para pegar, e esse era o risco máximo que eu tinha, tá bom? Abaixo dessa última liquidez para o mercado buscar, então no caso aqui seria de 1 para 1, ele só buscaria de 2 se no caso ele tivesse a única oportunidade, se no caso ele tivesse esses alvos aqui para estar vindo buscar, tá bom? Aí sim seriam 2, 3 para 1. O movimento da NQ, então, a gente joga no tempo diário. A gente vai sempre identificar qual vai ser o movimento do dia quando a gente jogar o mercado, o preço, num tempo diário. Então, na segunda-feira, o que aconteceu com o preço? Nós fechamos em um doji. Caso você não saiba o que é um doji, o preço ele abriu, fechou, os negociadores conseguiram puxar para baixo, porém ele teve força novamente para subir. Enquanto ele teve força antes da vela fechar, os vendedores entraram em ação novamente, fazendo com que o preço feche numa pressão vendedora. Porém, quem conseguiu fechar a posição do mercado nesse dia ainda foram os compradores. Então, o que aconteceu? Existe pressão vendedora, mas a pressão vendedora ela não vai dizer o que vai acontecer no dia seguinte, vai dizer o que está acontecendo no dia atual, ou seja, mesmo que a força de compra seja mínima, tá vendo que o dia da frente, no dia seguinte, na terça, o mercado ele teve muita mais força, ou seja, no dia seguinte é mais fácil, no dia de amanhã é mais fácil o mercado ele fechar positivo com muito mais pontos, tá bom? Por conta desse fator aqui. O que aconteceu? Essa vela aqui, ela é uma vela de força, ou seja, ela tem mais corpo do que pavio. Então, quer dizer que não existe tanta pressão de venda no corpo dessa vela, entendeu? Então, essa vela, ela é mais... A vela de terça-feira, ela indica mais força no dia seguinte do que o dia anterior, que fechou um doji. Porque esse doji, no caso, é como se fosse que os vendedores puxaram o preço para baixo, os compradores conseguiram jogar o preço para cima, os vendedores puxaram o preço de novo, e aí sim o preço fechou aqui, certo? O preço saiu, caiu, subiu e fechou, entendeu? Ou seja, os vendedores acabaram nos momentos finais, ele conseguiu jogar o preço para baixo, tá bom? Porém, mesmo assim, na vela seguinte, o mercado conseguiu jogar o preço para cima. O que isso tem a ver com a movimentação do preço? Se você observar a extremidade, quando você puxa aqui, ó, você consegue ver a extremidade da vela melhor, entendeu? Então, eu recomendo vocês puxarem isso aqui, ó,
tanto que dá até pra ver, tá vendo? Aqui não dava nem pra ver a cor da vela. Se você puxar aqui, ó, você consegue ver. Ou seja, no momento atual, os compradores estão tomando conta do preço. Então, voltando aqui, qual que é a análise que o mercado estava fazendo antes da nossa sessão, tá bom? O mercado ele já tinha buscado essa mínima do dia anterior. Se você for ver, antes disso, voltando mais um pouco antes disso aqui, a gente não teve, tá bom? Eu tinha marcado essas mínimas para o mercado buscar. Ou seja, o mercado não buscou essas mínimas, faltou 0,5% para o mercado buscar essa mínima. Então, desconsiderando esse fundo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter apenas o fundo da vela anterior. Lembrando, qual que é a análise que a gente tem? Se o dia fechou negativo, a gente espera o mercado voltar a 50% na vela da frente. Quando ele voltar a 50% da vela anterior, a gente pega uma venda. No caso, isso aconteceu aqui, beleza. Agora, nessa situação para o dia de hoje, o que tinha acontecido? Nós tínhamos a mínima do dia de ontem, certo? A gente tinha a mínima do dia de ontem e tínhamos a máxima. E o que aconteceu? Antes do mercado tocar na máxima, a gente lembra, você sempre tem que marcar 50% do preço, tá bom? Ou seja, no dia de ontem eu vou marcar 50%. Então, 50% do dia de hoje, no caso, seria essa região aqui dessa linha. Então, o que aconteceu aqui? Antes do preço chegar no momento que abre a sessão de Nova York, o mercado ele não conseguiu fazer a sua varredura na máxima, porém ele conseguiu fazer a sua varredura na mínima. Ou seja, aqui nós temos a estrutura de um dia, tá bom? Então, dentro de um dia, o mercado, ele, dentro de várias pequenas velinhas aqui de 1 hora, 15 minutos, não sei, ele conseguiu fazer a varredura na vela anterior. Ou seja, aqui antes desse mercado, antes dessa vela fechar, o preço conseguiu fazer a varredura na vela anterior. Ou seja, o que aconteceu aqui? Vocês sabem que sempre abaixo de um fundo, tá bom? Isso aqui é um fundo, mesmo isso aqui sendo uma vela de compra, isso aqui ainda continua sendo fundo, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse exemplo. Vamos supor que esse é o fundo, certo? Esse é esse fundo aqui que eu estou marcando. Ou seja, abaixo desse fundo aqui existe muita ordem de venda, tá bom? Existe muita ordem abaixo desse fundo aqui. Mas por que existe ordem de venda abaixo desse fundo? Porque o mercado ele é formado por conta da estrutura. Então, sempre quando o mercado passa um fundo anterior, ele consegue preencher as ordens pendentes e voltar a subir. No caso, o que aconteceu com o dia de ontem? Ele fez a mesma coisa, tá bom? Ele fez a varredura no dia anterior, conseguiu preencher as ordens pendentes que o preço tinha para voltar, e aí sim ele voltou a subir. Ou seja, o que aconteceu? Abaixo desse fundo aqui, ó, dentro de quanto? Dentro de 0,03%, começou a muitas pessoas, muito negociador amador, assim como eu e você, muitos entraram vendidos, tá bom? Ou seja, abaixo de um fundo de uma vela de compra, existe muita posição de venda. Então, devido a isso, o que acontece? Essas posições de venda que existem abaixo desse fundo são apenas posições de negociadores amadores, tá bom? Então, é isso que faz o preço voltar a subir. Então, voltando no tempo de 4 horas, a gente tem essa mínima marcada, tá bom? A gente tem essa mínima do dia de... Isso aqui parece que é... Fala que é domingo, nada a ver. Enfim, nós temos essa mínima aqui, certo? E nós temos a máxima do dia anterior. Ou seja, o que aconteceu do dia anterior não, minto, engano. Nós temos essa mínima e essa máxima. E por que isso é uma mínima? Porque essa é uma máxima. Porque antes dessa mínima, o mercado, para ele fazer uma mínima, ele tem que estar saindo de uma alta. Ou seja, ele precisa estar saindo de um topo para estar fazendo um fundo. E qual que foi o último topo que o mercado fez depois de fazer esse fundo? Foi esse topo aqui, certo? Então eu vou deixar até a linha mais grossa aqui, tá bom? Então, depois desse fundo, o que aconteceu aqui no fractal, fora de 4 horas, num tempo de 4 horas, o mercado ele fez a sua quebra-estrutura num tempo. Ou seja, o que aconteceu aqui, novamente, quem estava... Esse era um topo, certo? Esse era um fundo e esse era um topo. Quando o mercado voltou a subir aqui, ó, isso aqui não era só pavio, entendeu? Era uma vela quase fechando aqui em cima. Ou seja, quando o preço voltou aqui em cima, muitos negociadores começaram a comprar. Ou seja, o que aconteceu aqui? Quando eles compraram, eles tinham um alvo para o preço buscar, certo? Vamos supor que esse era o último alvo, o primeiro alvo que o mercado tinha a buscar, e esse foi o alvo dos caras. E qual que era o stop dos caras? Os caras que comprou aqui em cima, tá bom? O pessoal que comprou aqui em cima,
precisava ter um stop, certo? O alvo do cara era aqui, porém a conta dele é na infinita, ele precisa de ter um limite de máximo de perca. Então, onde que foi o limite máximo dele? Seria no fundo anterior, ou seja, 99% que comprou aqui em cima, depois desse topo aqui, o stop estava aqui abaixo. Por que que isso é verdade? Porque foi isso que fez o preço subir, ou seja, o preço não teria subido se não fosse todas essas pessoas amadoras comprando acima desse topo anterior, entendeu? Então, o mercado precisa acumular ordem, ele vai acumular ordem, quando ele acumular ordem, ele vai fazer o sentido contra. Quando ele fazer o sentido contra, é aí que você precisa estar prestando atenção. Ou seja, depois dessa acumulação aqui, certo? Depois que o preço pegou essas ordens pendentes que estavam aqui em cima, ele precisou fechar as ordens pendentes que estavam depois dessa posição de compra. Ou seja, qual que é a nossa melhor confluência que a gente tem aqui? É esse fundo, tá bom? Esse fundo aqui é a melhor confluência que a gente tem possível. Por quê? Porque ele rompeu esse fundo, ele rompeu esse topo, entendeu? Ele rompeu esse topo aqui em 1 hora, tá bom? Se você jogar ele em 1 hora, ele fez o seu rompimento em 1 hora. Ou seja, caso você não saiba como que o mercado faz uma quebra de estrutura ou uma varredura de liquidez, resumindo, é basicamente assim. O mercado ele vai quebrar a estrutura com o corpo, ou seja, ele só vai conseguir identificar um movimento de impulsão quando ele fazer a sua quebra de estrutura com o corpo. Aqui, como vocês podem ver, ele fez a sua quebra de estrutura, tá bom? Ele tem uma máxima e ele fez a sua quebra de estrutura com o corpo. Aqui ele tem uma mínima e ele fez a sua varredura com pavio, tá bom? Ou seja, isso aqui já explica tudo, tá bom? Ele fez uma quebra de estrutura no topo anterior e no fundo que ele fez após esse topo que ele quebrou, ele conseguiu varrer, entendeu? Ou seja, aqui existe ordens. Então, qual que seria a possibilidade depois disso aqui? Então, você sabe, tem estrutura, quebra de estrutura, varredura de liquidez e order block, ou se não, um desequilíbrio na volta, ou pode ser na ida, depois ele fazer a confirmação da quebra de estrutura. Então, no caso aqui, ele fez apenas o seu desequilíbrio na volta, tá bom? Ele fez o seu FVG aqui, jogando em 1 hora. Ele preencheu o seu desequilíbrio e aqui seria a sua entrada, tá bom? Essa seria a sua entrada e esse seria o seu alvo máximo, ok? E aonde que seria o seu topo? Onde seria que o seu TP? Seria na continuação da quebra de estrutura, ou seja, depois que ele quebrou esse topo, qual que foi o topo que ele fez? Depois que ele fez a varredura nesse fundo, foi esse topo, ou seja, o seu alvo seria nesse topo. Então aqui você conseguiria ter pego uma operação segura de 2,13. No caso, você estaria arriscando 1 para ganhar 2. No caso, você estaria arriscando 2 para ganhar 4. Então essa foi a explicação de hoje. Valeu, obrigado. E se isso te ajuda, por favor, dá um like aí e se inscreve.